Bem-vindos ao De Cabeça para Baixo, um podcast original de Carta Capital. Sou Jamil Chad e hoje a gente volta a 1975, mas pela porta dos fundos da diplomacia dos Estados Unidos, para entender como Washington leu o caso Herzog. Em 24 de outubro daquele ano, após ter sido procurado por militares na TV Cultura, onde ele era o diretor de jornalismo, Vladimir Herzog compareceu espontaneamente na sede paulista do DOI-CODE, na Vila Mariana. Ele foi ali para depor, mas acabaria assassinado. Os militares forjaram uma versão de suicídio, com direito à fotografia encenada, que não se sustentou, e levou uma multidão à Catedral da Sé para a missa de 7º dia da morte do jornalista. Um ato que se transformaria em um marco na luta pela redemocratização. Na ocasião, o jornalista Audálio Dantas, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo à época, discursou. Nós pedimos paz. Nós desejamos a paz. A paz que é uma necessidade do homem. Nós pedimos em nome da consciência do homem. Neste momento de dor, para todos nós, não só jornalistas, mas a todos os nossos irmãos de todas as crenças religiosas aqui presentes. Eu quero fazer um apelo, uma última homenagem, neste momento de dor para todos nós, ao nosso irmão morto, ao homem morto, ao Deus homem morto, ao Deus que está em todos os homens. Silêncio, saiamos daqui, desse templo sobre o qual se reúnem todas as crenças. Saiamos em silêncio, saiamos e aguardemos o caminho da paz. Acompanhando tudo o que ocorria na América Latina, o Departamento de Estado norte-americano apontou as falhas nas investigações oficiais sobre o assassinato do jornalista, e a Casa Branca alertou que o caso poderia redesenhar os rumos do país. As críticas americanas foram feitas ainda sob o governo do republicano Gerald Ford, cuja diplomacia tinha a batuta de Henry Kissinger. A partir de 1977, a situação entre Brasil e Estados Unidos ficaria ainda mais tensa. Com Jimmy Carter, os direitos humanos viraram eixo de política externa e o atrito com o governo Geisel se torna explícito. Em 23 de dezembro, num telegrama classificado como secreto, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília informou Washington que o relatório final do Exército Brasileiro fechara a questão. Reiterava o suicídio voluntário, descartava crime, não via sinais de maus tratos e, para sustentar a trama, alinhava depoimentos que carimbavam Herzog como um militante do Partido Comunista com, abre aspas, histórico de tratamento psiquiátrico, fecha aspas. A peça que o regime precisava para encerrar o caso no papel. Os telegramas têm a secura típica dos documentos, mas nos detalhes deixam ver o que importava. Abre aspas. Ninguém realmente esperava que o exército se acusasse e ninguém está surpreso com os resultados da investigação. Fecha aspas. Constataram os diplomatas americanos. O problema principal, segundo eles, era que os militares, abre aspas, não ofereceram uma explicação, fecha aspas, sobre o motivo do suposto suicídio. Os observadores do Departamento de Estado ainda apontam como, abre aspas, o depoimento das testemunhas parece ter sido altamente condensado e era notavelmente uniforme, fecha aspas.
Em mais um outro trecho, os americanos dizem o seguinte, abre aspas, não há nenhuma indicação de que o processo de investigação tenha permitido um contraponto ou uma abordagem adversária. Fecha aspas. O relatório, apontaram os americanos, não continha nenhum trecho de reprovação às autoridades por simples negligência, o que poderia ter lhe dado aparente equilíbrio. O telegrama ainda conta como os advogados do Sindicato dos Jornalistas não acessam as transcrições originais, sem contraditório, sem o atrito necessário para que os fatos viessem à tona. E também observa que, conforme o Código de Julgamento Penal Militar, os advogados não tinham permissão para estar presentes na tomada de depoimento. Os diplomatas americanos enfatizam que a regra geral dos promotores de um caso é de que eles nunca ordenam que uma investigação seja arquivada até que todas as possibilidades de descobrir a verdade tenham sido esgotadas. Não foi o caso, obviamente, de Herzog. Meses antes, no dia 31 de outubro de 1975, outro telegrama da Embaixada dos Estados Unidos para o Departamento de Estado em Washington revelava o temor de que a reação contra os militares por conta da morte de Herzog levasse a uma ofensiva do regime contra os dissidentes. Diz o telegrama, abre aspas, os efeitos do caso sobre essa questão, entretanto, e sobre a questão mais ampla do desenvolvimento político aqui não serão necessariamente positivos. Fecha aspas. Mas os observadores americanos pareciam intuir que aquele seria um momento chave para o destino da ditadura no Brasil. Num outro trecho do telegrama secreto, eles destacam que a oposição ganhava um ponto focal efetivo para os seus esforços, aumentando assim o combustível e o ímpeto de sua causa. Mas ponderavam, a inclinação da, entre aspas, revolução, entre muitas aspas, seria a de resistir, considerar que a explicação do exército não está sujeita a questionamentos. O direito dos órgãos de repressão de agir sem supervisão externa, resumiam, estava sendo colocado no banco dos réus. Para os americanos, a questão era se o ímpeto da indignação pública com o aumento da repressão seria então capaz de se sustentar, alterando assim a equação política básica. Ou seja, o regime militar seria forçado a recuar ou daria um passo ainda mais incisivo na repressão. Um outro telegrama termina com um alerta ainda mais explícito. Abre aspas. A preocupação ampliada com os direitos humanos, ou de forma mais ampla, o sentimento oposicionista despertado pelo caso, não será facilmente dissipado. Fecha aspas. E não foi. O assassinato de Vlado seria um divisor de águas na história da repressão. A partir daquele momento, aos trancos e barrancos, o regime militar entraria em uma longa temporada de sufocamento. A democracia só voltaria 10 anos depois. Esses papéis da diplomacia americana lembram também de uma outra ausência. Meio século depois, ainda não se conhece a história completa da ditadura militar no Brasil. Este é o De Cabeça para Baixo, um podcast original de Carta Capital. Até a próxima. De Cabeça para Baixo é uma produção de Carta Capital. Eu, Jamil Chad, cuido do roteiro e da apresentação. A produção é de Mariana de Mello. A edição de som é do Carlos Mello e da Lola Magalhães. A coordenação editorial é de Thaís Reis Oliveira.
Este episódio utiliza trechos de áudio do documentário Vlado, 30 anos depois, de João Batista de Andrade.